Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Você já pensou em fazer uma longa viagem? Quando as pessoas viajam, costumam postar fotos, contar sobre os lugares em redes sociais, não é mesmo? Já pensou como seria, um relato, então, em 1500, no período das grandes navegações? Para isso, então, existiu a Carta de Pero Vaz de Caminha. Só por curiosidade, esta carta, ela é muito longa. E aqui temos um fragmento. Então, olha esse trechinho. E à quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos diretos à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncora, em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Claro, notou o quê? A linguagem é o português de Portugal. Por isso, braças, 17, 16. E segue-se a leitura. Com isso, o texto lido é um documento muito estudado. Costumamos dizer que é a certidão de nascimento do Brasil, como uma metáfora. Literatura escrita em 1500 por Pero Vaz de Caminha. Sabe quem era ele? Era o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral e enviada para o rei de Portugal, Dom Manuel. Essa carta tinha por objetivo fazer o relato da primeira expedição portuguesa ao território brasileiro de que se tem notícia. Curiosidades? A carta possui um grande valor histórico, apesar de ser também um texto que marca o início da nossa literatura. E tem muita descrição, A feição deles é serem pardos, A terra é de muitos bons ares, nestes termos. O Pero Vaz de Caminha, e Pero era um nome muito comum nessa época, ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal, e na qualidade de escrivão participou da frota, então, de Pedro Álvares Cabral, que a aportou em terras que hoje são brasileiras em 1500. Coube a ele, sim, Pero Vaz de Caminha, produzir uma carta para o rei Dom Manuel, comunicando-lhe o grande acontecido, descrevendo tudo da terra. Aqui em Se Plantando Tudo Dá, por exemplo. Então, as primeiras impressões de quem? De um estrangeiro, a respeito das terras do Brasil. Na imagem, é a imagem de Caminha, na pintura de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo. Em relação à variação linguística, como a língua é dinâmica, e não objeto estático, nós temos alterações que acontecem por conta do tempo, do espaço, do tipo de interação, dos interlocutores, dentre outros. Claro que você, jovem, já ouviu guri, mano, uai, gente, bichinho. Então, variação geográfica ou diatópica relacionada ao local em que acontece. Por exemplo, entre o português do Brasil e o português de Portugal e os regionalismos. A variação histórica, conhecida como diacrônica, ocorre com o tempo, tal como o português medieval e o atual. Por exemplo, aqui, elípticos, pegalaemos, são formas que caíram em desuso. Nesse vídeo, falamos sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!